29 de junho, celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. O evangelho que se proclama é o de Cesareia de Filipe. Mateus 16, 3-19. Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mas reparemos em como se introduz esta passagem evangélica, porque se inicia com uma pergunta. A pergunta: quem diz o povo que é o Filho do Homem? É uma pergunta fundamental, que, longe de encerrar uma curiosidade irrelevante, temos de reconhecer que, da resposta a esta pergunta, depende a nossa vida. Como se diz popularmente, vai-nos a vida nisso. Não é a mesma coisa que Cristo seja apenas mais um homem. Por muito que reconheçamos nele uma personalidade carismática, com muito talento, do que ser o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Certamente que não é o mesmo. No primeiro caso, sim, Jesus será uma figura atraente, admirável, como tantos outros na história da humanidade. Mas, obviamente, a nossa existência, o nosso destino não depende da pessoa de Jesus. Mas, claro, se é o Filho de Deus, se é o Deus feito homem, então as coisas mudam. Jesus não andou com rodeios ao formular esta pergunta: quem diz o povo que eu sou? A verdade é que a resposta não parecia estar ao alcance de todos, porque havia ali uma pluralidade de opiniões. Uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, podemos dizer que a opinião pública não acertava. A opinião pública não foi escolhida para reconhecer quem era Jesus. Ou, especificando mais, o plano de Jesus não era dar-se a conhecer à opinião pública. Não, o plano de Jesus era dar-se a conhecer no seio da Igreja nascente, da primeira Igreja. E vemos isso muito claramente na passagem evangélica, porque chama a atenção que, quando se dão essas respostas falhadas, uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias. Depois dessas respostas falhadas, Jesus volta a formular a pergunta e diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Diz: vós. Não diz: E tu, que pensas? Não, diz: vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, dirige-se ao grupo dos discípulos, dos apóstolos. Não lhes pergunta pelas suas opiniões individuais, diz-lhes: e vós? Ou seja, não conhecemos Jesus Cristo de forma isolada, não chegamos a Ele por conta própria, mas na comunhão da Igreja é assim que conhecemos Jesus. Não há Jesus sem Igreja e também não há Igreja sem Jesus. Jesus Cristo e a Igreja estão intrinsecamente unidos, como a cabeça está unida ao corpo. Podemos também dizer aqui que o que Deus uniu, o homem não separe. É um detalhe importante. Vós, os discípulos, os apóstolos, quem dizeis que eu sou? Não. E se continuarmos a leitura do texto, podemos notar um detalhe importante. É o apóstolo Pedro quem se adianta aos discípulos para responder em nome de todos. Mas estão a responder não a título pessoal, mas em nome de todos, fazendo uma confissão da divindade de Jesus. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Não é irrelevante que este Pedro tenha sido escolhido entre todos os apóstolos para fazer essa confissão. Feliz de ti, Simão, porque essas palavras não te foram reveladas pela carne nem pelo sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro recebeu uma graça especial para dar a resposta à pergunta sobre quem é Jesus. Por isso Jesus diz-lhe: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, é uma mostra da misericórdia que Deus teve conosco ao fundar a fé da Igreja sobre o ministério apostólico da Igreja. E ainda por cima especialmente sobre a rocha que é Pedro. Deus não nos deixou à mercê das dúvidas, das maiorias ou das minorias.
não nos abandona aos erros da nossa subjetividade, nas dificuldades que temos para conhecer a Deus. Não, Deus tem misericórdia de nós e assiste-nos através do ministério dos apóstolos, e de forma especial através do ministério de Pedro e dos seus sucessores. Ora bem, o facto de que Pedro e os seus sucessores, de que os papas tenham sido tão especialmente escolhidos por Deus e tão assistidos pelo Espírito Santo, isso não significa que não sejam humanos e que levem um tesouro em vasos de barro, no meio de muitas dificuldades e cruzes concretas. Por isso é importante que os apoiemos, que apoiemos o sucessor de Pedro. Na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vê-se como Pedro está na prisão e a primeira comunidade cristã de Roma reza por ele. Diz, enquanto Pedro permanecia sob custódia na prisão, a igreja orava intensamente por ele. A igreja ora por Pedro, nós oramos pelo Papa. A recente eleição do Papa Leão XIV talvez tenha despertado esta sensibilidade. A Igreja ora por Pedro e ora com a esperança de que a promessa que Jesus nos deu, de que teria misericórdia e nos assistiria através dele para fortalecer a nossa fé, continue nos nossos dias. Pois bem, e um detalhe, celebramos nesta solenidade a memória de dois apóstolos, não só de Pedro, mas de Pedro e Paulo. E há um detalhe, alguém poderia pensar que Pedro e Paulo eram grandes amigos, que se conheciam bem, e a verdade é que não é assim, não tiveram uma relação próxima entre si. É muito provável, não sabemos com absoluta certeza, mas a julgar pelas cartas paulinas, é muito provável que apenas se tenham encontrado 2 vezes na vida. 3 anos depois da conversão de Paulo, subiu a Jerusalém para ver Pedro. Assim conta Gálatas 1:18, e também 14 anos depois, quando subiu a Jerusalém para apresentar-se perante os notáveis, ou seja, perante os apóstolos, porque não queria correr em vão, queria confrontar o que pregava com os apóstolos. Ou seja, São Paulo tem uma consciência muito clara da importância de não pregar por conta própria, mas de obter a bênção de Pedro e do colégio apostólico. Ele subiu a Jerusalém para garantir-se, para ter a segurança de que não estava a agir por conta própria, de que queria que os apóstolos e Pedro lhe confirmassem o que ele estava a pregar. Isto é o que é a Igreja. Os vínculos da Igreja não são de amizades pessoais. Pedro e Paulo possivelmente não tiveram amizade pessoal, mas Deus uniu-os para sempre. Deus uniu-os. Em São Pedro destaca-se sobretudo a unidade da Igreja, a comunhão. E em São Paulo destaca-se sobretudo a universalidade, a expansão missionária da Igreja. São 2 elementos que se conjugam. A Igreja tem de ser una e ao mesmo tempo tem de ser universal, estar em expansão. Pedro sublinha essa união, essa comunhão, e São Paulo sublinha a universalidade da expansão missionária. Que o Senhor nos conceda, pois, firmar-nos nesta fé apostólica. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, por teres firmado a nossa fé na rocha que é Pedro, na apostolicidade da Igreja. Peço-vos também que rezeis por mim, porque somos muitos os que neste dia celebramos também o aniversário da nossa ordenação sacerdotal. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós.